Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai destacar o que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, com ainda uma forte repercussão da péssima derrota do Inter ontem à noite no Beira-Rio, na volta da sua casa contra o Vasco da Gama. As repercussões dentro do vestiário do Internacional. Tem uma informação preocupante que foi noticiada sobre isso nesta segunda-feira. René já está em casa e tem novidades importantes sobre a recuperação do lateral esquerdo. Ener Valencia esteve no treinamento de hoje lá em Alvorada e eu quero te trazer detalhes de como a logística do Inter deu errado para ter o Ener Valencia aqui em Porto Alegre. E eu vou te trazer detalhes e bastidores sobre duas saídas. Uma já anunciada e uma que pode acontecer nos próximos dias e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 66 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando lá na KTO. Não perde tempo, tá certo, minha rapaziada? Bom, bora lá falar do Internacional e eu quero começar aqui falando sobre a reapresentação do grupo de jogadores que foi hoje à tarde com portões fechados. O momento é ruim. Se o Inter tivesse vencido hoje teria ali pelo menos um aquecimento aberto para a imprensa, para os repórteres como eu, nos deslocamos até Alvorada nesse período que a gente entende que agora não tem como utilizar o CT Parque Gigante, os treinos têm sido em Alvorada, e os repórteres como eu e outros colegas não estamos deixando de ir a Alvorada mesmo com a longa distância, que é mais complicado de chegar por lá, mas o Inter, por conta do ambiente, do momento, preferiu fechar o treinamento desta tarde de reapresentação. É um ambiente sim de tensão depois da derrota de 2-1 ontem contra o Vasco no Beira-Rio. E agora o Inter começa a preparação para uma semana importante, uma semana de Copas. O Inter tem 2 jogos seguidos contra o Juventude pela Copa do Brasil e depois um jogo de ida de playoffs da Sul-Americana contra o Rosário Central. Mas as disputas começam a partir desta quarta. Então amanhã já será finalizada pelo técnico Eduardo Cudê a preparação para encarar o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que era para ter acontecido antes das enchentes, né? Esse jogo foi sendo adiado por conta de tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Juventude, vocês vão lembrar, o Juventude estava vindo para Porto Alegre e depois teve que voltar porque a chuva estava forte, despencando árvores, deslizamentos em Caxias, muita dificuldade. No fim, o Juventude voltou e o jogo foi, obviamente, adiado e será amanhã, ida da terceira fase da Copa do Brasil, 7 horas da noite no Beira-Rio, Inter e Juventude. Bom, dúvidas para esse jogo, tá? Arangues e Thiago Maia, que ainda não voltaram do DM, o Vitão, o Bustos e o Wesley já estão normalizados, jogaram naturalmente e vão para o jogo contra o Juventude também. Inclusive, os 3 devem começar no time titular. O Arangues e o Thiago Maia são dúvidas ainda. O René tá fora, tá? Mas o Inter trouxe uma atualização e ele tá fora por aquele processo de concussão da CBF, né? Quando tem um choque de cabeça forte que faz com que tu tenha que sair, não só atendido, mas ter que ter baixa no hospital, como foi o René. Ele foi direcionado pro Mãe de Deus aqui ontem, depois de tudo aquilo que aconteceu no Beira-Rio naquela dividida, o choque de cabeça com o Rojas, zagueiro do Vasco. Ele até divulgou fotos nas suas redes sociais ontem à noite, dizendo que estava bem, estava numa cama de hospital. Hoje pela manhã ele publicou uma foto com a sua família, ele ganhou alta hoje pela manhã. E o Inter até atualizou a situação do René, tá? Teve alta nessa segunda-feira, o jogador teve boa recuperação durante a noite no Hospital Mãe de Deus e ficará de repouso hoje e amanhã terça-feira. Quarta-feira, ele vai voltar gradualmente às atividades. Vamos lá, ele deve fazer uma atividade física até o final dessa semana, já que ele nem pode jogar por esse processo de concussão que pede ali 5 dias de afastamento do jogador pela CBF. Ele não deve jogar contra o Juventude, não joga, aliás, contra o Juventude na quarta, mas são boas notícias sobre o estado físico e clínico do René. Outra novidade no treinamento de hoje, e talvez a grande novidade, o retorno de Ener Valencia, eliminado com a seleção equatoriana para a equipe da Argentina na Copa América. O Ener Valencia está com a delegação já desde o último sábado à noite. Ele não jogou ontem contra o Vasco, porque segundo o Inter, ele estava perto de estourar uma lesão, ele teve aquela fadiga e desgaste, estresse de viagem, ele teve que fazer longas conexões, até teve um erro na logística, e aí não é um erro que é culpa do Inter, né? Aconteceu, que é, o Inter tentou colocar o Ener Valencia num voo para Caxias, após ele ter desembarcado em Floripa, no sábado, à tarde. Só que o aeroporto já estava fechado para pouso
quando ele desembarcou em Florianópolis. Então, ele teve que vir no outro dia, de Floripa para Porto Alegre, de carro, deslocamento terrestre. Então, ele teve um deslocamento de conexões São Paulo-Floripa, 5 horas de conexão, e mais 6 horas e meia de viagem terrestre de carro de Floripa para Porto Alegre. Então, não tinha como ter o Ener Valencia no jogo contra o Vasco da Gama, apesar dele ter chegado sábado à noite, né? Ele chegou sábado à noite em Porto Alegre, o jogo foi no domingo. Mas, fisicamente, segundo o Inter, ele não teria condições de jogo. Bom, dentro de todo esse momento que o Internacional vem vivendo, muitas informações vão chegando, e o pessoal do Revista Colorada trouxe uma informação bem importante hoje, de dentro do vestiário do Internacional. O pessoal do Revista Colorada é muito bem informado, eles dão muitas notícias, muitos times do Inter que treinam antes das partidas, enfim, e acertam bastante. E a informação deles é de que há um descontentamento dentro do vestiário do Internacional com uma atitude em específico do técnico Eduardo Cudê, que é que o técnico do Inter estaria pegando pesado com os garotos. E aí na matéria do Revista Colorado, 3 garotos são citados. Matheus Dias, no jogo contra o Vitória, que o Inter perdeu por 2-1, e o Matheus Dias foi a grande novidade daquele time, foi titular. O Gustavo Prado, contra o Fluminense, ele foi uma novidade também do time titular no jogo contra o Fluminense na quinta-feira passada no Maracanã. E por último, no jogo de ontem, o Luca Drummond. E que o Cudê no banco estaria gritando de uma forma até mais ofensiva e mais forte com esses meninos. E que outros jogadores do elenco, no geral, estariam se incomodando com isso. Bom, eu não tô aqui para dizer se é verdade ou mentira, a informação que eu tô colocando aqui é do Revista Colorada, tá? Eu não tenho essa informação, tá? Busquei confirmação e ninguém me respondeu, foi muito mais um distanciamento de respostas do que uma confirmação ou uma negativa de fato. Mas está posta a informação de bastidor e de ambiente que o pessoal do Revista Colorada colheu e trouxe hoje à tarde. É uma matéria bem forte sobre isso, que outros jogadores estariam incomodados com o Cudê por conta dessas atitudes que estariam acontecendo nos bastidores, principalmente em relação aos meninos da base. Gente, agora 2 informações, tá? De mercado. Hugo Malo se despediu hoje do Inter. A gente até se surpreendeu que ele entrou em campo contra o Fluminense, depois do Cudê ter dito contra o Criciúma no empate lá do outro final de semana que ele não jogaria mais pelo Inter, que a família dele tinha conversado com ele voltaria para a Espanha. O Magrão revelou que o Inter tentou renovar por mais um ano o contrato do Malo, que era até agosto agora, o Inter tentou renovar até agosto do ano que vem, agosto de 25, e por pressão da família do Malo, ele tá voltando para a Espanha, mesmo que tenha o julgamento, tá? O Inter ia renovar com o Malo, mesmo com o julgamento acontecendo agora no meio de julho, lá na Espanha, daquele suposto caso de assédio sexual quando ele era jogador do Celta de Vigo da Espanha. Bom, o Inter tentou renovar, o Malo disse que não renovaria porque a família dele quer que ele volte para a Espanha por questões familiares, e hoje ele se despediu nas redes sociais do Internacional, fez ali um textinho, colocou obrigado Inter, foi um ano intenso de muito aprendizado e uma experiência diferente na minha vida, atuando em outro país e outro continente. Agradeço a todos que fizeram essa temporada ser especial. Fica o meu agradecimento a todos do clube e à torcida colorada pelo carinho, um coração vermelho, um coração branco e o @ do Inter lá no Instagram, despedida do lateral direito do Inter. É uma opção a menos pro Cudê em relação ao Bustos. Agora ele tem o Bustos e o Igor Gomes, que pode jogar na lateral direita. Tem o Mercado, que é zagueiro e também pode jogar. Jogou Copa do Mundo pela seleção da Argentina de lateral direito. Mas eu não acredito mais no Cudê fazendo essas mudanças de colocar o Mercado na lateral. Faz muito tempo que isso não acontece, inclusive. Bom, para fechar, uma informação que eu trouxe hoje à tarde nas minhas redes sociais, sigam lá, @_Lucas Dias, de que Alexandro Bernabei pode estar deixando o Beira-Rio nos próximos dias. Ele tem conversas em andamento com o Independiente de Avellaneda, da Argentina, e quer sair do Internacional. Essa informação eu confirmei com pessoas próximas do Bernabei. Ele quer deixar o Internacional para ganhar minutagem. O Bernabei chegou no finalzinho da última janela e ele até o momento só tem um jogo, contra o Tomayapo, antes da enchente, aquele 0-0 de protestos no Beira-Rio pela Sul-Americana, logo depois da eliminação contra o Juventude na semifinal do Gauchão. Vem sendo relacionado, vem treinando normalmente, não teve lesão e não entra. Não é utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, ele tem negociações em andamento com o Independiente. Eu conversei também com pessoas do Inter e com pessoas do staff do Bernabei, além de pessoas próximas do jogador, e essas pessoas me confirmaram. Há uma cláusula no contrato do Bernabei de empréstimo com o Inter, ele pertence ao Celtic Glasgow da Escócia, veio emprestado para o Internacional com passe fixado, que
Na primeira semana de agosto, do dia 1º ao dia 7 de agosto, caso Inter jogador e empresário, Inter e jogador, no caso, com a anuência também do seu empresário que vai estar negociando por ele, mas se tiver a anuência do jogador e do clube, ele pode romper o seu pré-contrato e sair 0-0 para todo mundo. Tá? Tem essa cláusula no empréstimo do Bernabéu. A questão é se o Inter vai querer liberar. Eu acho que sim, porque o Kudê não está utilizando o jogador. Agora, a informação é, ele tem conversas com o Independiente, que está também conversando não com o Inter. O Independiente da Argentina está conversando com o Bernabéu e com o Celtic, que é o dono do passe do jogador, que está emprestado, como eu disse, para o Inter. E eles estão negociando essa possibilidade para ser antes ainda da primeira semana de agosto. E aí o Bernabéu rescindiu o empréstimo com o Inter e assinar por empréstimo com o Independiente de Avejaneda, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado.